Então o Palmeiras foi jogar o Rio-São Paulo, pelo menos a fase inicial, né, do Rio-São Paulo, sem 8 titulares. 8 titulares. O São Paulo não jogou esse Rio-São Paulo, não me lembro agora a razão, se pediu, se não classificou. Eu acho que classificou, né? Porque ficou em terceiro lugar no Campeonato Paulista, então índice técnico tinha. Eu acho que deve ter pedido para não participar, entrou a Portuguesa no lugar de São Paulo. Então, representando o estado de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos e Portuguesa. Representando o estado do Rio de Janeiro, os 4 de sempre, né? Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. E o grupo do Palmeiras, então, tinha 4 representantes, claro. Palmeiras, Santos, Flamengo e Fluminense. E foi um grupo muito equilibrado. Se o Palmeiras estivesse completo, ganhava com o pé nas costas. Mas sem 8 titulares. Os titulares que jogaram foi Sérgio, Cláudio. O Cláudio que tinha acabado de ser contratado, hein? Cláudio era uma contratação nova para poder jogar o Mazinho para o meio. Então jogou Sérgio, Cláudio e Tonhão de titulares só. O resto era tudo reserva. E mesmo assim o Palmeiras ficou em primeiro lugar nesse grupo que tinha Palmeiras, Santos, Flamengo e Fluminense. O time reserva. Foi pau a pau, foi equilibrado. Inclusive o Palmeiras perdeu 2 jogos. Perdeu do Santos fora de casa, perdeu do Flamengo fora de casa. Mas ganhou os jogos dentro de casa, conseguiu ainda empatar com o Fluminense fora. E no saldo de gols passou em primeiro lugar do grupo, direto para a final. Do outro lado, você tinha lá Corinthians, Portuguesa, Vasco e Botafogo. Isso. O Corinthians levou o grupo com o pé nas costas. Ganhou 5, empatou 1, foi para a final. Favorito o Corinthians para dar o troco no Palmeiras, que tinha acabado de ganhar o Campeonato Paulista em cima deles. Então, um mês depois, a primeira final, deixa eu pegar a data aqui direitinho para vocês. Foi dia 4 de agosto a primeira final. Então, todos esses jogos que eu falei para vocês aconteceram no mês de julho. Esse Rio-São Paulo, essa fase de grupos do Rio-São Paulo. O Palmeiras foi lá, com o time mais ou menos. Vou até escalar o Palmeiras que jogou contra a seleção do Paraguai. Sérgio Mazinho, Mazinho jogou. Antônio Carlos tinha ido para a Copa América, tinha acabado já a Copa América, já era um preparatório para as eliminatórias esse jogo. Tá? Então, Antônio Carlos, Tonhão e Roberto Carlos, Amaral, Frasson e Juari, que era um moleque da base, Maurílio, Edilson de centroavante e Giancarlo. O time do meio para frente praticamente reserva, né? Só o Edilson acho que é titular mesmo. Então o Palmeiras estava embaladíssimo, jogando por música mesmo os reservas. E aí chegou na primeira final contra o Corinthians. Chegou na primeira final contra o Corinthians, rapaziada, eu vou falar uma coisa para vocês. Eles dividiram, não podia jogar no Morumbi. Tinha que ser no Pacaembu. E para jogar no Pacaembu, eu não sei por que não podia jogar no Morumbi. Não foi aquela época dos buracos, não. Isso aí foi mais para frente. O Pacaembu ele foi dividido de forma diferente. Numa tentativa de fazer da meio a meio, eles deram o tobogã, aquela arquibancada lateral que fica do lado da numerada coberta, aquela arquibancada lateral que fica ao lado das cadeiras, e metade das cadeiras, então tinha um vão bem no meio do campo, separando as duas torcidas. E o outro lado era metade das arquibancadas de toda a curva. E nas numeradas era meio a meio, quem comprasse comprou. Então essa era a ideia para deixar meio a meio o Pacaembu. E eu me lembro que o primeiro jogo era mando do Palmeiras. O Corinthians tinha feito melhor campanha que o Palmeiras. Então o primeiro jogo mando do Palmeiras, o segundo jogo mando do Corinthians. E a torcida do Corinthians deixou o lado dela. Olha que coisa incrível, gente. Praticamente vazio numa final de campeonato. Então o lado do Palmeiras lotado.
e o lado do Corinthians muito vazio. E foi 2-0 para o Palmeiras o primeiro jogo, numa quarta-feira à noite. O Edmundo jogou e ele acabou com o jogo. O Edmundo tinha ido para a Copa América, mas já tinha acabado a Copa América, o Brasil tinha perdido. E aí voltaram para o Palmeiras o Edmundo, o Edilson e o Roberto Carlos. O Evair, que não tinha ido, foi convocado para ir para as eliminatórias. Então o Evair estava fora. Então daqueles 8 titulares que a gente tinha perdido, a gente recuperou 3. E fomos para jogar as finais. E um deles era o Edmundo, e o Edmundo acabou com o jogo. O Edmundo precisou de 45 minutos para acabar com o campeonato. Ele jogou 45 minutos contra o Corinthians, fez 2 gols, 2-0 para o Palmeiras. Aos 2 minutos do segundo tempo, ele deu uma bicuda no Marcelinho Paulista. Marcelinho Paulista, ele fez a falta, o Marcelinho Paulista caiu no chão, ele deu uma bicuda no Marcelinho Paulista caído no chão. Foi expulso. Edmundo. Mas não nada do Corinthians fazer gol. Eu me lembro que eu procurei isso. Eu fui sentar bem perto da corda, bem na divisa, onde eles inventaram uma divisa ali no meio onde hoje é as laranjas, né, do Pacaembu. Eu fui bem pertinho só para ficar azucrinando os gambás. Então eu lembro que eu nem prestava atenção no jogo, eu só ficava, sabe, gritando com os gambás, gambá, chupa, 4-0, 4-0, 4-0, uma delícia. E eles estavam envergonhados, os poucos que estavam lá, né? Porque, como eu disse, eles racharam o Pacaembu no meio para deixar meio a meio, os caras não vieram. E foi 2-0 para o Palmeiras, o time reserva. Então era uma humilhação, né? E no segundo jogo, ao contrário, o mando do Corinthians, só que o Palmeiras tinha ganho de 2-0, só que o Edmundo expulso. Um jogo domingo à tarde, encheu bem mais. Eu achava que não ia vir nenhum corintiano. Eles vieram, aí o campo ficou cheio, mas foi 0-0. O Palmeiras foi campeão, desfilou, taça, volta olímpica. E o que a gente já estava tirando de sarro dos corintianos, revivemos tudo. Quer dizer, 2 títulos em cima do Corinthians em cerca de 1 mês e meio. Então, apesar de ser um campeonato bem menor, bem menos importante, você estava dando uma outra volta olímpica em cima do Corinthians. Parecia que estava acontecendo tudo de novo. Era muita felicidade, para ser verdade. E era um campeonatinho de bosta, Rio-São Paulo, onde o Palmeiras jogou 8 jogos para ser campeão. Então foi muito saboroso, foi muito gostoso. E com o time reserva, cheio de reservas. Sem o Evair. Sabe? Então... E já era o 3º campeonato daquele ano, a gente tinha ganho 2. Só perdemos a Copa do Brasil por vacilo.